Olá, seja bem-vindo a este canal. Me chamo Marcos Lopes. Você é bem-vindo ao canal Resistência. Temos uma série chamada Arminianismo, a alma das seitas. E este vídeo é a continuação desta série que você pode verificar todos os vídeos através da playlist que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo e você poderá entender melhor o desenrolar desta série. Temos aqui, hoje vamos falar sobre o islamismo, tá? Temos aqui o Alcorão Sagrado, né, do Islã, tradução do professor Samir El-Hayef. Tem também outra tradução de Alcorão também, ok? Eu não vou contar aqui a história do Islã, quem criou o islamismo, quem foi Muhammad. Não é esse o objetivo desta série. Esta série tem por objetivo mostrar o sinergismo de todas as seitas, ok? Há alguns pontos do Alcorão que, citados de forma isoladas, podem insinuar que o islamismo ensina a perseverança dos santos e também insinuar que o Alcorão, no caso, né, ensina a expiação limitada. Vamos dar uma olhada nas declarações do Alcorão e verificar se de fato o Alcorão ele é arminiano ou ele é monergista, ok? A primeira declaração está lá na Surra 15, versículo 39 ao 40. Disse Satanás: Senhor meu, por que me teres induzido em erro? Embelezarei o mal para eles na terra e seduzirei todos eles, salvo dentre eles os teus servos sinceros. Diz outro texto do Alcorão, 37:161, em verdade, vós, com tudo quanto adorais, não podereis seduzir a ninguém, salvo quem esteja destinado ao fogo. Dizem, nenhum de nós há que não tenha o seu destino, o seu lugar destinado. Também diz o Alcorão em 38 ao 44, e vós sofrereis um castigo doloroso, recebereis o equivalente do que fazeis, salvo os escolhidos de Deus. Estes receberão as recompensas estipuladas e festejarão com frutas e receberão honrarias nos jardins da beatude, onde estarão reclinados em poltronas em frente uns aos outros. A promessa de Deus, ela é verídica. Então, quando nós começamos a observar esses textos do Alcorão dos muçulmanos, parece insinuar, né, ensinar de que existe então a perseverança dos santos, a expiação limitada, conforme ensinada no calvinismo. Entretanto, quando nós começamos a verificar que esses textos isolados não é esse o sentido total do Alcorão, nós vamos perceber algo bem diferente. Então, desta forma, parece, à primeira vista, que o Islã está ensinando que aqueles que não estão destinados ao inferno não poderão ser enganados e que jamais poderão perder a salvação. Todavia, o mesmo Alcorão nega essas doutrinas aparentemente monergistas em outros lugares, como nós vamos verificar agora através do Alcorão. Vejamos, o primeiro texto está em 35, do verso 5 ao 7, né, que diz o seguinte: Homens, a promessa de Deus é verídica. Não vos iluda a vida terrena e não nos deixeis o enganador vos enganar acerca de Deus. O demônio é o inimigo para vós. Tratai-o, pois, como inimigo. Ele leva os partidários a serem companheiros do inferno. Os que descreem receberão
um castigo vigoroso. Já a Surra 671 diz o seguinte: pergunta: iremos invocar além de Deus, que não pode nem nos beneficiar, nem nos prejudicar, e regredir após termos sido iluminados por Deus, como aqueles que os demônios atraem para uma terra árida, e ele permanece perplexo, embora os seus amigos o chamem para o caminho da retidão? 7:30, neste capítulo do Alcorão, diz o seguinte: alguns ele guiou, outros mereceram ser desencaminhados, pois tomaram os demônios por protetores em vez de Deus, achando que estavam no bom caminho. Alcorão 43, verso 36 ao 37 diz o seguinte: quem desprezar a advertência do misericordioso terá um demônio por companheiro. Os demônios desviam os homens do caminho, mas estes creem que estão bem guiados. Alcorão 47, 25. Os que viram as costas após receberem a revelação são os que o demônio seduziu, fazendo-lhe promessas falsas. Bem, como vimos então, o Alcorão ele não é monergístico, e sim sinergístico. Vamos citar outros textos do Alcorão para provar de que ele é sinergista e não monergista, ok? Quando nós citamos textos do Alcorão de formas isoladas, ok? Dá a impressão de que ele é monergista. Mas quando nós percebemos a doutrina do Islã como um todo, nós vamos nos deparar com o sinergismo do Alcorão. Então, nunca podemos citar de forma isolada textos do Alcorão para querer provar algo, que temos que ver todo o seu ensinamento, o seu contexto, né? Então, quando os arminianos citam de forma isolada para dizer que o arminianismo ensina, por exemplo, a predestinação para a morte eterna ou a reprovação incondicional, nós vemos textos como esse que eu vou citar para vocês. Olha só, diz assim em 18:57 do Alcorão: nós lhe selamos o coração e tapamos-lhes os ouvidos para que não compreendam. Não adianta que os chame para o caminho da retidão, nunca o seguirão. Então observe bem. Significa isso então que o Alcorão está ensinando a predestinação para a morte e a reprovação incondicional? De maneira alguma, né? A parte anterior do verso, que diz que Deus fez isso somente depois que eles desprezaram os sinais que lhe foram mostrados. Quando nós vemos aí a parte A desse texto que nós lemos aqui de 18:57, começamos a perceber que o texto não é monergístico. Vamos dar uma olhada? Haverá iníquo maior do que aquele que, quando os sinais de Deus lhe são mostrados, despreza-os e esquece o que as suas mãos fizeram? Então perceba que ler textos isolados para querer provar o monergismo dentro do Alcorão fica complicado quando você vai para os contextos. Isso que é bom você perceber para que você não seja enganado, né? Em outros lugares do Alcorão, ele confirma a mesma coisa. Vamos dar uma olhada? 7, 101 e 102 diz o seguinte, os versos do Alcorão: tais eram as cidades de que te narramos a história. Seus mensageiros trouxeram-lhe as provas, mas elas persistiram na descrença. É assim que Deus zela o coração dos incrédulos. É assim que Deus sela o coração dos incrédulos. E não encontramos, na maioria delas, respeito algum pelas suas alianças. Diz o Alcorão em 7:146: afastarei de minhas revelações os que se ensoberbecem na terra e são injustos, embora
vejam todos os sinais, não acreditarão. Embora lhes seja mostrada a senda dos justos, não a servirão, mas se virem a senda do erro, vão adotá-la. Diz o Alcorão em 16, versos 106 ao 109, e quem abrir o coração à descrença, sobre todos eles cairá a cólera de Deus, e o seu castigo será grande, pois preferiram a vida terrena à vida eterna. Deus não guia dos descrentes, excela-los os ouvidos, os olhos e o coração e deixa-os viverem distraídos. Sem dúvida, no além estarão entre os derrotados. Alcorão 35, verso 39. Quem descrê carregará as consequências de sua descrença. A descrença só aumenta a aversão de Deus para com os descrentes, e ela não fará senão aumentar-lhe a perdição. Alcorão 42, verso 30. Toda desgraça que vos atinge é o efeito de vossas ações. 74, 38. Toda alma é refém das suas próprias ações. Então, nós percebemos que Deus coloca no homem as ações e suas responsabilidades, né, e não praticamente uma predestinação, uma eleição efetiva. No islamismo, o destino eterno da alma do homem não é 100% irrevogável. Justamente por isso, com base nisso, nas obras do homem, Deus coloca a responsabilidade e as obras do homem é que poderão salvá-lo ou fazer ele se perder. É com base nas suas decisões de acordo com o islamismo. Então, veja esse texto do Islã. Deus não muda o destino de um povo até que o povo mude o que tem na alma. Deus não priva os homens de seus benefícios, a menos que os homens mudem o que tem na alma. Isso está no Alcorão 8:53. Ademais, então, queridos, o islamismo não defende a ideia absoluta da irrevogabilidade dos decretos de Deus. Ok? Por exemplo, em um primeiro instante, chega a afirmar que tudo que Deus determina ou predetermina vai acontecer. Você olha esses textos aqui, por exemplo, vamos dar uma olhada. É o Corão 3:47. Quando Deus determina algo, basta-lhe dizer "se", para que seja. O que vos é anunciado será cumprido, não podeis impedir. Dize, nada acontecerá senão o que Deus determinou. Deus não falha na execução dos seus desígnios. Deus determina e ninguém revoga as suas determinações. A Deus pertence o desfecho de todas as coisas. Os decretos de Deus são predeterminados e determinou e orientou o destino de tudo o que criou. O caminho de Deus nunca muda, o caminho de Deus nunca se desvia, conforme passagem do Alcorão 35 e 43. Mas depois de afirmar que tudo que Deus determina ou predetermina ocorrerá, o Alcorão nega tudo isso, afirmando haver uma mudança nos planos de Deus, no que concerne os decretos feitos na eternidade e as suas decisões dentro do tempo. Então veja, o próprio Alcorão, ele contradiz o próprio Alcorão. Veja o que diz aqui, Alcorão 11, 103 e verso 104. Há um sinal para os que temem o castigo no além, no dia em que os homens forem congregados, o dia a que todos assistirão e que só adiamos por um prazo predeterminado. Deus não muda o destino de um povo até que o povo mude o que tem na sua alma. Homem, todo bem
que vem de ti é de Deus, e todo o mal que vem de ti é de ti mesmo. Toda desgraça que vos atinge é o efeito de vossas ações, conforme o Alcorão 43, verso 30. E empurraremos os pecadores para a Geena, como um rebanho sequioso, e de lá não disporão de intercessão alguma, exceto os que tiveram aliança com o misericordioso. Alcorão 11, versos 106 ao 107, diz o seguinte: os infelizes estarão no fogo, com gemidos e soluços, e lá permanecerão enquanto permanece os céus e a terra, salvo se o teu Senhor decidir outra coisa. Então veja, perceba os conflitos no próprio Alcorão, né? Mas a divindade do islamismo, ela é sinergista, ok? É a mesma adorada e crida pelos arminianos, ok? Aquilo que essa divindade predestinou, determinou na eternidade, ou decidiu dentro do tempo, pode ser posteriormente despredestinado, desdeterminado ou modificado por ela própria. Por isso, em outros lugares, o Alcorão apresenta os 5 pontos do arminianismo, conforme nós vamos provar agora, de que o Islã realmente, de fato, é arminiano.